Revelado pelo Senhor. Como detectar a maldade em 12 passos divinos e sobrenaturais. Marta nunca imaginaria que seu lar, cercado pela beleza simples da natureza, se tornaria o palco de uma batalha espiritual. Acreditava piamente na proteção de São Sebastião, assim como seus ancestrais, que sempre atribuíram a ele a salvação em tempos de crise. Porém, os dias em sua pequena comunidade rural eram um eco de desespero. As doenças. Revelado pelo Senhor. Como detectar a maldade em 12 passos divinos e sobrenaturais. Marta nunca imaginaria que seu lar, cercado pela beleza simples da natureza, se tornaria o palco de uma batalha espiritual. Acreditava piamente na proteção de São Sebastião, assim como seus ancestrais, que sempre atribuíram a ele a salvação em tempos de crise. Porém, os dias em sua pequena comunidade rural eram um eco de desespero. As doenças se alastravam entre os familiares, as colheitas murchavam como folhas secas ao vento, e a crise econômica apertava a garganta de cada morador. O que antes era um recanto de fé, agora parecia um deserto de desânimo. Em um domingo nublado, Marta se sentou na capela, seu coração pesado, transbordando com o peso da dor de sua família e da comunidade. Ao seu redor, os rostos de amigos e vizinhos refletiam a mesma aflição. Senhor, por que nos abandonou? Pensou, enquanto as velas tremulavam, lançando sombras dançantes nas paredes de pedra. Foi então que ela decidiu buscar o pastor, um homem querido, cuja devoção era uma luz em meio à escuridão. A reunião começou, e o pastor, com olhos cheios de compaixão, falou sobre os 12 passos divinos e sobrenaturais. Sua voz ressoava como um trovão suave, enchendo os corações com uma urgência sagrada. Muitos já trilharam este caminho em momentos de crise, disse ele, prometendo guiá-los. Marta sentiu uma faísca de esperança. Poderia ser isso o que precisava, uma resposta do alto. Com cada passo avançado, o céu parecia ficar mais claro, mas a caminhada não era fácil. Enfrentou risadinhas de vizinhos inquietos e questionamentos de familiares que se tornaram críticos. No entanto, cada noite de oração se tornava um encontro sagrado, onde gritos de ânimo ecoavam como um coral. Mensagens de esperança e fé pulsavam no ar, misturando-se ao cheiro de incenso que pairava na capela. Naquele dia crucial, quando os ventos da adversidade quase apagavam a fé de todos, um milagre aconteceu. Seu irmão, à beira da morte, foi curado de maneira sobrenatural. Seus olhos brilharam com uma luz que ninguém viu antes. Um clamor de louvor tomou conta da capela, e lágrimas de alegria escorriam pelos rostos cansados. A luz divina que entrava pelas janelas iluminou os rostos, e reacendeu uma chama na comunidade, como um incêndio que espalha a esperança em cada canto. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A última reunião se aproximava de um clímax espiritual inédito. Marta, de olhos fechados, clamava por respostas. A sensação de que a luta transcendia sua luta pessoal era palpável. Uma aura de expectativa preenchia o ar, e ela percebeu que a transformação não era apenas dela, mas de toda a comunidade. Preparando-se para o que estava por vir, uma dúvida a assombrava. Estarão prontos para enfrentar a intensidade da verdadeira maldade? Com a voz do pastor ecoando em sua mente e um fervor indescritível em seu coração, a atmosfera se tornou eletricamente carregada. O que exatamente aguardava Marta e sua comunidade enquanto aprofundavam sua jornada nos 12 passos? A fé deles estava prestes a ser colocada à prova de uma maneira que nenhum deles poderia prever. Marta não conseguia entender por que a luta parecia intensificar a cada dia. Enquanto a vida voltava lentamente ao normal após o milagre da cura de seu irmão, um clima denso se instalava na comunidade. Assim como nuvens escuras ameaçadoras, murmúrios de desconfiança e desespero continuavam a assombrar os moradores. O que há de errado? Ela pensava. Um milagre tão grande deveria trazer apenas alegrias, mas algo no ar parecia sugerir o contrário. Foi uma manhã tranquila, mas um inquietante pressentimento pairava sobre a capela. Marta se reuniu com o grupo e o pastor, com sua expressão solene, começou a falar sobre os próximos passos na jornada espiritual. Estamos enfrentando forças que não vemos, disse ele, a voz carregada de gravidade. A verdadeira maldade pode se esconder entre nós, disfarçada de amizade e esperança.
Precisamos estar atentos. As palavras reverberavam na mente de Marta. A ideia de que a comunidade poderia estar sob ataque não era fácil de digerir. Como poderíamos ignorar isso? São os nossos vizinhos, nossos amigos. Sussurrou uma mulher atrás dela, a voz trêmula, quase uma oração. O sentimento era compartilhado por todos, criando uma corrente de insegurança, mas também uma determinação crescente. Naquela noite, enquanto a lua iluminava o céu, Marta decidiu que precisava fazer algo. Juntou uma pequena equipe de amigos e vizinhos que estavam dispostos a orar. O grupo se reuniu na capela e, com velas acesas, começaram um clamor coletivo a Deus. O murmúrio de suas preces começou suave, mas logo se transformou em clamores fervorosos. Eram gritos de desespero e pedidos de proteção, mas também eram súplicas de luz e revelação. Senhor, revela-nos o que nos rodeia, Marta implorava, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Uma profunda conexão espiritual se formava entre eles, como se a própria criação respirasse com eles. O calor das velas parecia assoprar uma onda de conforto, enquanto a música suave de seus corações se misturava ao som do vento que passava através das janelas abertas. De repente, uma presença indescritível invadiu o ambiente. Era como se uma descarga elétrica percorresse a sala, e Marta sentiu um arrepio na pele. Todos ao seu redor silenciaram. Os olhos de cada um estavam fixos em um ponto, como se uma revelação estivesse prestes a se manifestar. No fundo da capela, a luz da vela começou a brilhar com uma intensidade incomum. As sombras dançaram na parede e uma visão começou a surgir na mente de Marta. Ela viu rostos, alguns conhecidos, outros estranhos, mas o que a deixou intrigada foi a expressão de malícia que pairava sobre eles. "O que é isso, Senhor?" pensou, alarmada. Ao mesmo tempo, uma certeza crescia dentro dela, como se o próprio Espírito Santo estivesse lhe dizendo que a batalha estava apenas começando. "Devemos unir nossos corações em oração e vigilância", disse o pastor com firmeza, quebrando o silêncio. "A maldade não se mostrará facilmente, mas com discernimento seremos capazes de detectá-la." Marta sentiu-se fortalecida pelo apoio e pela comunhão dos amigos. No entanto, uma nuvem de incerteza a envolveu. Por quanto tempo poderiam manter essa vigilância? A necessidade de discernimento e a luta pela fé se tornavam mais urgentes do que nunca. Assim, enquanto se preparavam para a próxima etapa, os corações estavam divididos entre ansiedade e fé. Seriam capazes de enfrentar as sombras que se escondiam entre eles? E o que realmente significaria enfrentar a maldade que o pastor alertara? Com a tensão crescendo e a noite se adensando, Marta sabia que a verdadeira prova de sua fé estava prestes a se manifestar. Mas qual seria o custo dessa batalha espiritual? À medida que novos desafios se aproximavam, ela se questionava: estariam prontos para o que Deus tinha reservado? E quão profunda seria a jornada que os esperava? O grupo não se despejou em oração apenas como um reflexo do medo, mas por uma determinação fervorosa de transformar a incerteza em comunhão com Deus. A capela, que antes emitia uma atmosfera de paz, agora pulsava com a tensão de uma batalha espiritual iminente. Era ali, nesse espaço sagrado, que cada um começou a sentir que, em vez de se rendir ao desespero, poderiam se unir em um grito coletivo de fé. Marta sentou-se em um canto, contemplando a chama da vela. Ela se lembrou dos momentos de alegria, das risadas e das festas com os vizinhos. Agora, tudo parecia em risco. O pastor, percebendo a inquietação da sua congregação, decidiu compartilhar uma palavra encorajadora. Quando Deus nos permite vislumbrar as sombras, é porque também nos dará luz para enfrentá-las, ele declarou, sua voz ecoando como um refrão ungido. Os olhares se encontraram e, naquele instante, a dúvida e o medo começaram a ser substituídos por um propósito comum. Vamos orar em grupos pequenos, sugeriu Marta, sua voz firme, embora seu coração ainda fosse um mar de incertezas. Conforme se reuniam em pequenos círculos, a atmosfera mudava. As preces pareciam se entrelaçar como cordas de uma harpa, produzindo uma melodia suave que desafiava a escuridão.
A cada palavra proferida, Marta sentia que uma força invisível a envolvia. As súplicas de proteção se transformavam em declarações de fé. Nada pode nos separar do amor de Deus, repetíamos jovem, sua voz embargada de emoção, ecoando a famosa passagem que alimentava tantos corações. A cada oração, a certeza de que não estavam sozinhos se tornava palpável. Enquanto oravam, imagens e lembranças de momentos compartilhados, de alegrias e de dificuldades, surgiam como um filme na mente de Marta. Será que aquela amizade que parecia tão sincera não é o que parece? Um pensamento desconfortável a atravessou. Mas, assim que a ideia se solidificou, a luz brilhante da vela apagou-se abruptamente. Um calafrio percorreu a sala e o murmúrio cessou instantaneamente. Uma sensação de angústia invadiu a capela. O pastor logo buscou trazer tranquilidade. Não temam, a escuridão pode parecer opressora, mas lembrem-se, em Cristo somos mais que vencedores. A oração transformou-se em um clamor mais intenso. Palavras de desistência foram silenciadas pelo fervor da fé que crescia. Marta, com os olhos fechados, sentiu uma onda de coragem brotar dentro de si. Espera um momento. Senhor, que essa luz que se apagou seja uma representação de algo que precisamos enxergar, que possamos ver contigo e encontrar a verdade em teus planos. Com esse pedido, a luz da vela acendeu novamente, desta vez com uma intensidade ainda maior. Cada rosto se iluminou e a sala explodiu em um uníssono de orações poderosas. Nesse momento, uma visão diferente se formou na mente de Marta. Não mais rostos de malícia, mas uma multidão de pessoas, sua comunidade, levantando-se contra a escuridão. Juntos, eles erguiam suas vozes em louvor, formando uma barreira de luz ao redor de sua cidade. Estamos em um tempo de discernimento espiritual, anunciou o pastor depois que os clamores diminuíram. Vamos buscar a direção de Deus para identificarmos o que está oculto e, assim, restaurar a paz em nosso meio. A ideia de um novo começo acendeu uma chama nos corações e, por um breve instante, a tensão se desfez. Marta sabia que o que estava por vir seria desafiador. A luta estava apenas começando, mas uma certeza preenchia sua alma. Deus estava com eles, iluminando o caminho na escuridão. Entretanto, aquela luz poderia trazer à tona não apenas o que era maligno, mas também aquilo que precisava ser restaurado. Quando o pastor disse que iriam precisar de discernimento válido e de aliados imbatíveis, Marta se questionou: estaríamos realmente prontos para descobrir os segredos ocultos que poderiam mudar tudo? Os corações se preparavam para a próxima fase da jornada, mas o peso da verdade estava prestes a ser revelado. E Marta já sentia que a resposta viria mais cedo do que esperava. A atmosfera na capela esquentava como se uma brisa fresca tivesse sido entalada entre os corações. Marta sentiu a energia do grupo ao seu redor, uma união formada pela oração e pelo desejo de mudança. As palavras do pastor reverberavam em seus ouvidos, mas mais do que isso, a sensação de uma transformação iminente pulsava como um tambor ressoando em seu peito. Discernimento é um dom, irmãos, exclamou o pastor, seus olhos brilhando com fervor. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus acima de qualquer sussurro da escuridão. Precisamos estar atentos. Os participantes começaram a murmurar uns com os outros, sem saber por onde começar. Marta, tomando a iniciativa, evocou um ambiente de clareza. Vamos escrever o que sentimos no coração e o que nos preocupa. O Senhor nos dará a resposta que buscamos, sugeriu, enquanto puxava um caderno e uma caneta de seu bolso. A ideia parecia simples, mas tinha um poder que ninguém ali tinha previsto. As páginas rapidamente se tornaram um mosaico de medos e esperanças. Desconfiança entre amigos, escreveu um. A falta de amor no olhar do próximo, anotou outro. E ali, com cada palavra, uma sombra começava a se dissipar. A vulnerabilidade na partilha das preocupações os unia ainda mais. A vela, que antes iluminava apenas um pequeno espaço, agora parecia brilhar com uma luz mais intensa, como se expressasse a união de almas sedentas de resposta. Com cada preocupação colocada para fora, o peso que estava sobre seus corações fazia menos pressão. Naquele momento, Marta sentiu uma onda de calor nas mãos enquanto escrevia.
As amizades que julgamos verdadeiras podem estar escondendo segredos, ela pensou com intensidade. Mas em vez de pânico, sentiu-se impulsionada por uma certeza silenciosa de que tudo poderia ser transformado. Precisamos de fé e coragem para ver a verdade, murmurou para si mesma. Deus pode revelar até mesmo o mais oculto entre nós, disse uma mulher próxima, olhando para Marta com ansiedade de expectativa. A fé começava a se entrelaçar como um cordão de 3 cordas, impossível de ser quebrado. Os olhos se fixaram na vela, como se fossem atraídos por um magnetismo divino. O pastor, ao perceber o clima crescente de determinação, seguiu a inspiração. Quando a luz de Deus entra em nossos corações, as mentiras são desmascaradas. Precisamos apenas estar dispostos a ver. Ele começou a orar, e as vozes se elevaram em um clamor coletivo. Era como se o som de suas preces criasse um espaço sagrado, onde a confusão e as dúvidas não podiam entrar. A sala pulsava com a intensidade espiritual. Marta não apenas via as vozes, mas sentia a conexão vibrando em sua pele. Ela percebeu que, ao se abrir para a sinceridade, estavam não apenas buscando a verdade, mas também a cura. Uma cura que poderia tornar a comunidade mais forte e unida. Enquanto oravam, uma nova visão se formou diante de Marta. Silhuetas de pessoas se moviam em direção à luz, revelando rostos que antes eram conhecidos apenas por sorrisos superficiais. Ela começou a perceber que a verdadeira transformação não vinha apenas de expor o que era oculto, mas também de abraçar a fragilidade do ser humano. Seremos um só corpo, um só espírito, ela murmurou. Mas de repente um eco distante preencheu o ar. Algo estava prestes a acontecer. Uma presença. Energias ocultas começavam a se mover ao redor deles, sinalizando que a luta espiritual estava prestes a intensificar. Estão preparados para o que vem a seguir? Questionou o pastor, com os olhos cheios de reverência e temor. O grupo se uniu em um só clamor. Sim, Senhor, prepara-nos. O que seriam aqueles segredos que Deus estava prestes a revelar? Uma inquietação crescia nas mentes de todos, sabendo que aquela jornada de discernimento estava apenas começando. E no fundo, Marta sabia que a verdadeira batalha estava em aceitar o que não podiam ver. E assim, numa expectativa palpável, o silêncio se estabeleceu, pronto para receber a verdade que aguardavam. A respiração coletiva parecia pesada, como se todos estivessem aguardando o toque sutil de Deus. O silêncio na capela, antes repleto de vozes e murmúrios, agora era um campo fértil para a manifestação do sobrenatural. Marta fechou os olhos, tentando sintonizar-se com a presença palpável ao seu redor. Um novo nível de entendimento estava prestes a ser revelado, e o que a aguardava poderia mudar tudo. O pastor ergueu as mãos, visivelmente emocionado. Irmãos e irmãs, estamos à beira de um novo despertar. A cada oração, estamos abrindo portas que estavam fechadas há muito tempo. Vamos confiar que o Espírito Santo se manifestará entre nós. Ele nos revelará o que temos que saber. Com cada declaração, a luz da vela parecia dançar, como se o movimento da chama refletisse a intensidade espiritual do momento. A sala, cheia de almas em busca de respostas, estava agora carregada de uma expectativa fervorosa. Marta podia sentir seu coração pulsar mais forte, ressoando com um amor crescente. Precisamos estar prontos para a verdade, até mesmo a mais dura, disse o pastor, com a voz tremendo. Às vezes, a revelação não vem como gostamos, mas sempre vem para nos libertar. Ele se virou para o grupo, com um olhar firme. Deus está prestes a nos mostrar a maldade que se esconde nas sombras. Que cada um de nós esteja com o coração aberto, pois a luz não apenas revela, mas também cura. Um murmúrio de concordância ecoou de todos os lados,
E Marta percebeu que muitos não apenas esperavam pela revelação, mas também sentiam uma determinação crescente para enfrentar a verdade. Precisavam disso, precisavam da força juntos. Senhor, fortaleça-nos. Ela orou silenciosamente, desejando que os outros sentissem a mesma força que ela. Num instante, uma brisa suave percorreu a capela, fazendo as velas oscilar ainda mais. Era quase mágico, e Marta não podia deixar de sentir que aquela era uma resposta direta de Deus. Ela se lembrou de quantas vezes havia hesitado em falar, em se abrir, e agora uma coragem nova brotava dentro dela. E então, a visão que antes pertencia ao seu coração, agora se tornou uma projeção diante de seus olhos fechados. Ela viu pessoas cercadas por uma densa escuridão, lutando para se libertar, mas incapazes de avançar. Um peso é claro em suas expressões. O que era essa maldade que as prendia? Onde estava a raiz do sofrimento que os unia? Alguns sussurros começaram a se formar no ar, vozes que pareciam flutuar em um tom harmonioso, mas carregadas de tristeza. Marta percebeu que aqueles poderiam ser os lamentos de feridas não curadas, de mágoas escondidas. As palavras de um dos participantes a atingiram. Como podemos ter fé se vivemos em mentiras? A fé é o que nos une, Marta respondeu, não apenas para ele, mas para todo o grupo. Eu creio que se olharmos para dentro, se aceitarmos a verdade que está escondida, podemos encontrar a luz que Deus já nos deu. O pastor, percebendo a força dos sentimentos, exclamou, é isso, precisamos encarar a verdade, mesmo que doa, precisamos saber, o amor verdadeiro não tem medo. Marta sentiu que o coração de todos já pulsava em uníssono, ardendo com a coragem de enfrentar a realidade. A atmosfera estava cada vez mais densa, como se a unção fosse um manto envolvendo a todos. Palavras de arrependimento começaram a ser ditas ali, uma após a outra, e a sala se encheu de um profundo anseio de renovação. Estamos prontos, gritou uma mulher mais ao fundo. Com a força da coletividade, a presença espiritual aumentou e a transformação aparecia no horizonte. Mas naquele momento, Marta ouviu outra voz, mais sutil, chamando-a. Era algo a dizer que o caminho da verdade passava também por um lugar ainda mais profundo. O que mais temos que enfrentar? Sussurrou para si mesma, começando a sentir que havia mais segredos ocultos, mais sombras a se revelar. Uma inquietação se instalou de novo em seu coração. O que eram aquelas demais sombras que cercavam a capela? Quais eram as verdades que ainda não tinham sido desvendadas? Com isso, todos se prepararam para a próxima etapa da jornada, imersos em oração, prontos para descobrir o que mais Deus lhes tinha reservado. O pastor, percebendo a inquietação de Marta e a intensidade no ar, começou a guiar o grupo em uma oração mais profunda. Senhor, nós entregamos a Ti nossos medos e incertezas. Que a Tua luz possa brilhar em nossos corações e iluminar as esquinas mais sombrias de nossas almas. Revela para nós a verdade que nos libertará. As luzes das velas criavam sombras dançantes nas paredes da capela, e a atmosfera estava carregada de um cheiro doce de incenso. Cada oração unia os corações, formando uma rede de fé que pulava como um só corpo, ressoando com a esperança da transformação. Marta, com suas mãos unidas, sentiu as palavras do pastor ecoarem dentro de si. Libertação, cura, verdade. O desejo de ver as sombras dissipadas dentro e fora dela se tornava um grito silencioso. O que havia dentro dela que ainda precisava ser tratado? Com cada frase do pastor, ela se questionava, reformulando sua própria jornada de fé. Então, como se uma corrente invisível a puxasse, Marta abriu os olhos. Um murmúrio de vozes em uníssono se elevava, criando um som quase celestial. As pessoas estavam entregues em adoração, e a sensação de urgência ficou ainda mais intensa. O pastor, com as mãos ainda erguidas, fez um chamado. Aqueles que sentem um peso em seus corações, venham aqui à frente. É hora de deixar que a verdade penetre em nossas vidas. Marta hesitou por um instante. Olhando ao redor, viu rostos marcados pela luta e pela dor. Algumas lágrimas escorriam, misturando-se à forte presença de Deus que agora se manifestava de forma mais palpável. O chamado ecoava dentro dela, e ela sabia que a oportunidade de liberdade estava diante de todos ali.
Levando um passo à frente, ela percebeu que não era só uma questão de se expor. Era um ato de coragem, uma afirmação de que ela estava pronta para se libertar do fardo que carregava. Ao se aproximar do altar, a luz da vela mais próxima pareceu brilhar intensamente, como se estivesse aclamando sua decisão. Ao redor, outros começaram a se levantar, movendo-se em direção ao pastor, tomados por um impulso de transformação. Um homem com os olhos marejados declarou: "Eu quero a luz, eu quero ser curado." Outros repetiram suas palavras e o som se tornou um clamor coletivo. As vozes preenchiam a capela, enquanto as pessoas se uniam em um só clamor por resignação e cura. Marta sentiu a onda de fé que permeava o ar. "Estamos juntos nessa", pensou. A comunhão de todos ali a fez sentir que a verdade que buscavam não era apenas a individual, mas algo que poderia se revelar coletivamente. Nesse momento de unidade e entrega, novas visões começaram a surgir na mente de Marta. Ela viu figuras em trevas se desfazendo, sombras que se dissolviam como fumaça ao ser tocadas pela luz. Parecia que um véu estava se erguendo, e a realidade estava prestes a ser transformada. A voz do pastor se elevou mais uma vez. "Deus está aqui. Ele está pronto para revelar o que precisamos saber. Vamos nos abrir ao que Ele tem para nós." Nesse instante, por trás da corrente de orações e declarações de fé, algo inusitado começou a acontecer. As velas pareciam brilhar ainda mais intensamente, quase ofuscando, e uma presença tangível começou a flutuar no ar, envolvendo todos. Era como se algo estava prestes a transbordar, e Marta não podia evitar que a expectativa a envolvesse. "O que mais está por vir?" questionou-se, sentindo que o melhor ainda estava por vir. Quais seriam os próximos passos neste caminho de revelações? Quais verdades iriam surgir para serem encaradas? A luz da capela se intensificou, e nos corações de todos uma pergunta pairava: estamos prontos para o que Deus está prestes a revelar? Será que a transformação que tanto desejamos realmente nos espera? A atmosfera na capela estava eletricamente carregada. Marta sentia uma vibração pulsante em seu peito, como se a própria essência do lugar estivesse viva. Os sussurros de fé continuavam a ressoar, e cada palavra ecoava como um toque de Deus. Aquela união de corações se transformava em um clamor coletivo, uma súplica à graça que muitas vezes pareciam distantes, mas agora se tornavam palpáveis. O pastor, percebendo a profundidade do momento, olhou para cada rosto presente, levando o grupo a um novo patamar de entrega. Amados irmãos, preparem-se. Sua voz se elevou, carregada de uma adoração fervorosa. O Senhor está prestes a fazer algo grandioso entre nós. Que mesmo neste instante, Ele remova o que não nos serve mais. Marta, sentindo seu próprio fardo, piscou algumas vezes. Ela estava tão focada na jornada interna que havia esquecido do poder do coletivo. A força daqueles que estavam ao seu lado a envolvia, e ela começou a se sentir mais leve. Era como se as sombras que a acompanharam por tanto tempo estivessem se esvaindo lentamente, dando espaço à luz. Com a mão no peito, ela fechou os olhos novamente e se permitiu entrar em oração. A presença de Deus era doce e forte. Senhor, eu me entrego a Ti. Faz em mim o que precisa ser feito, murmurou, com lágrimas nos olhos. Nesse espaço de vulnerabilidade, ela se lembrou de todas as vezes que hesitou em aceitar seu lugar de filha do rei, como tinha feito de suas falhas barreiras contra a luz. No altar, o pastor começou a orar de forma mais intensa. Aqueles que estão dispostos a deixar suas correntes venham, o Senhor já está movendo montanhas, já está quebrando os grilhões. As pessoas se moviam em direção a ele com a mesma determinação que Marta sentira ao se levantar. O poder do Espírito Santo se manifestava, preenchendo cada canto da capela. Olhem para esta luz, meus irmãos, ele exclamou, erguendo a vela que estava diante dele. Ela é um símbolo do que Deus pode fazer em nós. Cada chama representa uma vida, uma transformação. Vamos juntos deixar que a luz do Senhor nos purifique e nos renove. Marta sentiu um impulso interior e lentamente se aproximou, ainda que suas pernas tremessem.
O desejo por libertação agora se tornava um clamor. A fé coletiva era um raio que atravessava os corações, unindo cada um em um só propósito. Uma mulher à sua esquerda, que havia sido calada pela dor, começou a cantar. Logo mais vozes se uniram e a capela se encheu de uma melodia que vinha de almas libertas. Mas enquanto as luzes dançavam, uma sombra pairava sutilmente, como uma nuvem tentando obscurecer a luz. Marta sentiu isso também e se perguntou: o que isso significa? Uma inquietação misturada com a alegria se instalou em seu coração. O que mais ainda estava por vir? Era algo sobrenatural, algo que poderia trazer à tona medos e verdades ocultas. De repente, uma sensação de calor crescente tomou conta do lugar. Era como se a própria presença de Deus estivesse direcionalmente focada em Marta. Ela abriu os olhos de novo, fitando o altar, enquanto a canção continuava a ressoar. Seus pensamentos estavam claros agora, mas uma pergunta começou a surgir. Estou pronta para ver a verdade que Deus quer me mostrar. A luz pode revelar algo que eu não estou preparada para enfrentar? Marta respirou fundo, sentindo cada batida de seu coração, a expectativa crescendo. E se esta revelação me mostrar não apenas as minhas fraquezas, mas a malícia que rodeia tudo isso? Mais uma vez, a presença de Deus parecia envolvê-la, urgentemente chamando-a para um próximo passo. Com cada segundo que passava, a energia de transformação pulsava forte. A pergunta agora pairava no ar, como uma promessa de revelação. Quais verdades estão esperando para serem descobertas neste encontro divino? O que os nossos corações devem enfrentar para serem completamente libertos? Marta sentia sua mente girar com as possibilidades. O calor intensificado parecia agir como um guia, levando-a cada vez mais profunda em reflexão. Ela estava frente a frente com a expectativa divina, e embora uma parte dela quisesse recuar, o desejo de libertação pulsava mais forte. O pastor proferiu uma nova oração, e suas palavras eram como flechas certeiras. Se você sente o peso do mundo em seus ombros, venha à luz, deixe que Deus revele o que precisa ser curado. Marta viu que muitos começaram a mover-se novamente, mas seu coração ainda hesitava. A sombra que ela sentia não deixava de ser uma lembrança do medo que a acompanhava. Coragem, Marta, sussurrou uma voz suave que ela reconheceu como o encorajamento do Senhor. Cada palavra sibilante levava consigo uma promessa. Era a hora de enfrentar. O que se escondia nas trevas não poderia mais ser ignorado. Levantando-se com determinação, ela tomou a decisão de dar o próximo passo. Ao se aproximar do altar, sua mente se encheu de imagens do passado, traumas, tristezas e as vozes que sempre a diziam mimada e incapaz. Mas, à medida que andava, a luz ao redor parecia puxar essas memórias para longe, como se nuvens prestes a se dissipar. Assim que alcançou o altar, as vozes ao seu redor eram um mar de adoração. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas agora eram diferentes. Eram lágrimas de esperança. O pastor olhou diretamente em seus olhos, como se soubesse da batalha interna que ela enfrentava. É hora de vencer. Confie no Senhor e siga a sua luz. A mensagem ecoou dentro dela, e em uma fração de segundo, Marta entendeu que esse momento não era apenas sobre ela. O que Deus estava fazendo naquele lugar era algo poderoso, uma corrente de libertação que não se limitava a uma alma, mas a muitas, e ali estava ela, como parte de um movimento transformador. Enquanto o pastor orava, um silêncio quase reverente tomou conta do espaço. Cada coração ali presente estava sintonizado com o mesmo sentimento de entrega, de sacrifício, de busca pela verdade. Os sons de oração e louvor se entrelaçavam em um único clamor, como um coral celestial se manifestando através de suas vozes. Marta ergueu os olhos para a vela que o pastor ainda segurava. A luz tremelente refletia a verdade de cada um que havia se aproximado. Ela perguntou a si mesma: qual mal eu preciso enfrentar? O que o Senhor está preparando para mim? Acreditava que, em meio à sua fragilidade, Deus revelaria a força que lhe estava destinada. Justamente nesse instante, a sombra que ela havia sentido começou a se intensificar. Notava-a no fundo, visualizando-a como uma névoa escura, preenchendo o ar ao seu redor. Uma mistura de temor e curiosidade invadiu seu coração. Por que essa sombra agora? Como uma resposta à sua inquietude, a voz do pastor rompeu o silêncio novamente.
Neste momento, o Espírito Santo está revelando as trevas. Se você já sentiu a maldade se aproximar, confie, pois a luz do Senhor brilha mais forte. A cada palavra pronunciada, a sombra parecia tremer. Já não era mais um elemento opressivo, mas um sinal da mudança. Marta sentiu algo em seu interior se desabrochar. Não era apenas sobre o que tinha sido, mas sobre o que estava por vir. O que Deus revelaria a seguir? Que novas verdades estariam à porta, aguardando ser mostradas? Um murmúrio coletivo começou a crescer entre os fiéis. Olhares se entrelaçaram e a atmosfera vibrava com um desafio. As correntes estavam quebradas, mas a batalha espiritual continuava. E ali, sob a luz do Senhor, cada um se perguntava: estaremos prontos para receber a verdade e nos libertar de vez? A resposta tarde ou cedo chegaria, e Marta sentia que aquele era apenas o começo. A expectativa era palpável, e a importância de cada decisão ecoava em seu coração. Mais uma vez, a pergunta pairou no ar: o que mais ainda precisamos descobrir sobre nós mesmos e sobre as forças que nos rodeiam? Assim, a jornada continuava, e novos caminhos de revelação prometiam desdobrar-se diante dela. À luz suave do altar, Marta sentia o pulsar de seu coração como um tambor rítmico, ecoando as palavras do pastor. Havia uma força invisível no ar, algo que pulsava e a chamava a abrir-se. Deus, o que você quer de mim? Pensou, enquanto a pressão da expectativa aumentava. O pastor começou a orar novamente, e nesse momento uma mudança sutil, porém poderosa, se fez sentir. A sombra que antes parecia uma presença opressora, agora se moldava em algo mais. Marta viu como suas antigas feridas eram agora como cicatrizes visíveis, mostrando a batalha que ela havia enfrentado. Essa transformação gerou um alívio inesperado em seu coração. É tempo de cura, exclamou o pastor, sua voz repleta de uma autoridade que fez o ar vibrar. Marta percebeu que outros começaram a se mover, seus rostos refletindo uma mistura de dor e esperança. As pessoas eram semelhantes a ela, cada uma lutando suas próprias batalhas, buscando libertação e paz. O entendimento de que não estava sozinha trouxe uma nova força. Estamos juntos, pensou. Essa é uma jornada coletiva. Enquanto a música suave preenchia o ambiente, Marta se lembrou de uma passagem que sempre a tocava. Na presença do Senhor, há liberdade. O peso que sentia nos ombros começou a se dissipar, e a luz que a envolvia parecia cada vez mais quente, como um abraço divino. Nesse instante mágico, uma imagem surgiu em sua mente, um caminho chefiado por uma luz radiante. Era como se o próprio Senhor estivesse à frente, mostrando a direção. Apenas dê um passo à frente, sussurrou uma voz suave e encorajadora que parecia vir de dentro dela. Confie na minha liderança. O pastor chamou todos para orar em conjunto. As vozes unidas criaram uma atmosfera que refletia a esperança de um novo amanhecer. A oração transformou-se em um clamor coletivo, despertando uma energia inigualável. Em meio aos améns, um sentimento de coragem surgiu. Marta fechou os olhos e respirou fundo. Era a hora de deixar ir tudo o que aprendia. Era a hora de se entregar à luz. E quando ela finalmente abriu os olhos, tudo parecia diferente. A sombra, antes tão imponente, agora era apenas um eco distante de algo que não a definia mais. Era a hora de confrontar suas verdades. A cada passo que tomava, novas revelações pareciam surgir. Ela estava caminhando em direção a um novo eu, um eu que estava disposto a deixar o passado para trás. O que mais está prestes a ser revelado, Senhor? Perguntou Marta, com uma expectativa inigente em seu coração. Olhando ao redor, viu que as mãos levantadas ao céu vibravam com fé. Estava claro que ali havia uma chave poderosa. Uma passagem. Ao mesmo tempo,
um sussurro na brisa fria chamou sua atenção. Uma sensação estranha começou a surgir. Algo oculto estava à espreita, pronto para se manifestar. O silêncio sagrado foi interrompido por um leve barulho, quase imperceptível, mas que fez seu coração acelerar. Marta piscou, percebendo que a luz ao seu redor se tornava mais intensa, como se as cores do mundo fossem revitalizadas. O que mais estava prestes a ser revelado naquela noite sagrada? E então, uma pergunta mais profunda ecoou em sua mente. Até onde a verdade vai me levar? Com essas perguntas fervilhando em seu coração, uma nova presença deslizou entre os fiéis, insinuando-se. O que seria aquilo? Estava a luz do Senhor prestes a nos mostrar algo que mudaria tudo. Marta respirou fundo, sentindo a tensão no ar e a expectativa convergindo em um único ponto. A luz ao redor não apenas brilhava, ela pulsava, vibrando com as esperanças de cada um que ali estava, prontos para enfrentar o desconhecido. O pastor fechou os olhos e, em oração intensa, clamou: Senhor, revela aquilo que tememos ver. O ambiente ficou silencioso enquanto todos aguardavam e, de repente, um vento fresco soprou pela capela. As velas tremelaram em resposta, como se uma presença divina tivesse invadido o espaço sagrado. Os olhos de Marta estavam fixos no altar, onde a luz parecia mais intensa do que nunca. Ela sentia que estavam prestes a enfrentar algo grandioso. Podia-se ouvir os sussurros de fé e temor se misturando, criando uma melodia de adoração que ecoava nas paredes de pedra. É tempo de coragem, exclamou o pastor, sua voz ressoando como um trovão suave. Deus não nos abandonou, Ele está aqui, esperando que nos acerquemos da verdade. Marta, tomada por um impulso, levantou-se e se aproximou do altar. O movimento foi sutil, mas intenso. Cada passo em direção à luz parecia um ato de fé, um gesto que representava tanto sua vulnerabilidade quanto sua determinação. Assim que chegou mais perto, as lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto, não mais de medo, mas de gratidão. Ela não estava sozinha. Aquela era uma luta coletiva e juntos eram mais fortes. Uma onda de paz percorreu sua alma quando ela percebeu que essa jornada era sobre mais do que somente ela. Era sobre a comunidade, sobre cada vizinho que também carregava suas próprias sombras e dores. O pastor olhou nos olhos de cada um ali e disse: A verdade liberta. Precisamos encarar as feridas e permitir que a luz de Deus faça a cura. E naquele momento, Marta sentiu sua mente clarear. Aquela sombra que a seguia não era apenas temor, era uma oportunidade de transformação. Ela lembrou-se de momentos de mágoas não resolvidas, de brigas com vizinhos, de mal-entendidos que a separavam da união verdadeira que Deus desejava para eles. Vamos abrir nossos corações, Marta exclamou, inspirada pela presença do Espírito Santo. Se algo nos separou ou nos causou dor, que saiamos do nosso orgulho e busquemos perdão. Deixemos essa luz entrar e nos curar. O pastor assentiu, e um murmúrio de concordância subiu do grupo, cada vez mais intenso. As pessoas começaram a se mover, algumas se abraçando, outras se dirigindo aos que haviam ofendido. As lágrimas eram agora um sinal de libertação e sorrisos surgiam onde antes havia afastamento. Era um mover sobrenatural, a evidência do Espírito atuando entre eles. Marta, enquanto ouvia os sons de reconciliação, percebeu que uma nova luz irrompia em seu coração. Ela havia se libertado, e à medida que se voltava para seu irmão, aquele que tinha sido curado, viu nele a luz do amor de Deus emanando, refletindo a transformação que agora se espalhava. O pastor, com as mãos levantadas, a temperatura do ambiente parecia subir. O que o Senhor estava prestes a revelar é que às vezes a maldade se esconde nas nossas próprias desavenças, mas ao perdoar, ao se unir, nós nos tornamos invencíveis. A atmosfera estava carregada de um amor recém-descoberto. Todos estavam ali, literalmente reacendendo a luz em seus corações,
e transformando a negatividade em harmonia. Cada um entendia que essa batalha espiritual não era apenas sobre discernir o mal, mas também sobre aceitar e promover a bondade. Então, como um coro de vozes, ressoou respectivamente: Amém, Senhor, nós te louvamos pela nossa união, te entregamos as nossas mágoas e aceitamos a cura e a paz. Após o clamor de adoração e entrega, uma força coletiva parecia preencher o ar. A capela não era mais um espaço de medo, mas um abrigo de amor. Os corações ardentes se uniam como um corpo que tinha um só propósito: avançar na luta contra a maldade e propagar a luz divina. Naquele instante, Marta sentiu que a jornada estava chegando ao fim, em um novo começo. O peso que antes a oprimia havia desaparecido, e agora ela estava a caminho de um novo nível de vivência na fé. Era tempo de agir, não apenas em oração, mas em amor e compaixão no dia a dia. Marta se voltou para a congregação e com um sorriso radiante proclamou: Estamos juntos nisso, o Senhor está em nosso meio, e juntos somos uma luz que não se abalará. As palmas ressoaram pela capela, e Marta podia sentir a força da comunidade unida. A luz de Deus estava agora em cada um deles, um farol de esperança em tempos de escuridão. A luta espiritual que começaram havia sido vencida através da fé, do amor e do perdão. Era uma vitória coletiva, uma manifestação do poder de Deus em sua essência mais pura. Enquanto as vozes se elevavam em louvor, Marta percebeu que agora não era apenas subir ao altar, mas viver a verdade diariamente. E ao abraçar aqueles que uma vez estiveram em conflito, cada um se lembrou da esperança renovada. Era hora de deixar marcas duradouras na comunidade, de espalhar o que aprenderam juntos, de compartilhar o amor que os havia curado. Assim, a jornada continuava, mas agora cada passo era guiado pela luz divina. Deus tinha revelado não apenas a maldade ao seu redor, mas o potencial infinito de transformação quando o amor prevalece. Nada mais poderia oscilar o coração de Marta. Cada dia seria um testemunho dessa vitória, e a comunidade triunfaria através das bênçãos divinas que recebiam. A batalha espiritual estava oficialmente concluída, mas o impacto dessa transformação duraria para sempre. E se você se sentiu tocado por essa história, agora é sua hora de agir, assim como Marta e sua comunidade. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outros a encontrarem mensagens de esperança. Compartilhe essa mensagem poderosa com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. Não espere nem mais um segundo. É o momento de mostrar seu apoio e testemunhar a gratidão pela transformação que Deus pode fazer na vida de todos nós. Vamos juntos espalhar essa luz.